Oi, tudo bem para você? Boa noite, tudo bem com você, na verdade, né? Muito boa noite a você que está aqui conectado no @Câmara de Manaus, o nosso YouTube da Câmara Municipal. Vamos juntos para mais um episódio do nosso podcast? Afinal, nós chegamos ao último mês do ano, mês de dezembro. A você que nos acompanha pela TV e Rádio Câmara, fique por aqui, porque a gente tem um assunto muito importante para falar. Como eu disse, nós estamos em dezembro, mês da campanha Dezembro Vermelho, que traz uma mobilização nacional em relação à prevenção do vírus HIV, da AIDS e também de outras infecções que são sexualmente transmissíveis. Para este episódio do Câmara de Ideias, eu recebo o doutor médico infectologista Alexandre Souza. Bem-vindo, doutor Alexandre. Obrigado pelo convite, né, para a gente estar discutindo um pouquinho esse tema tão importante, que é a prevenção das STs, AIDS, HIV. Obrigado à Rádio Câmara, né, por mais um convite. A gente também fica muito lisonjeado e, claro, a gente recebe também a presença do enfermeiro Gerian Lima. Bem-vindo, boa noite, Gerian. Boa noite a todo mundo que está em casa. Sou enfermeiro, trabalho atualmente na função de medicina tropical, no combate e prevenção ao HIV e AIDS. E a jornalista Stephanie Brasil, que mais uma vez está aqui conosco para conduzir junto comigo o Câmara de Ideias. Muito boa noite, Lidiane. Muito boa noite para você que está nos acompanhando agora. É uma honra fazer parte novamente do Câmara de Ideias, esse programa que leva informações de forma acessível para a população aqui de Manaus. Dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Combate à AIDS. Qual a importância dessa campanha Dezembro Vermelho? A importância é levar à população o conhecimento, né? O que é o HIV, o que é a AIDS, o que são as ISTs, como que a gente pode fazer para prevenir, né? E principalmente a questão da prevenção, no sentido de que a gente tem observado um aumento, né? Como vai ser discutido aqui, do número de casos, e como é que a população pode, de alguma forma, ter esse conhecimento de como se prevenir dessas doenças. Gerian, primeiro de tudo é importante que a população, ela saiba, ela conheça realmente como é que acontece essa prevenção. Isso, é extremamente importante que a população esteja informada de como ela pode estar adquirindo essas prevenções e quais são as formas de prevenções que estão disponíveis aí na rede do SUS. Eu gostaria de falar agora sobre dados, né? Pesquisando, eu descobri que 95% das pessoas que estão em tratamento de HIV, hoje em dia elas já não transmitem mais, do que antigamente era pensado de que quando você contraía o HIV era uma sentença de morte, né? Hoje a gente pode perceber que essas pessoas podem ter qualidade de vida, elas podem já se relacionar e já não transmitem mais. Isso é resultado do diagnóstico precoce e de fato correr atrás do tratamento, não é mesmo? Isso é... Hoje em dia a medicina ela se avançou de uma forma tão maravilhosa que é, se possível, ter uma qualidade de vida muito boa, mesmo com o vírus do HIV. Sim, e a gente fala também da inovação, né, da tecnologia, dos estudos que a medicina tem desenvolvido todos esses anos, de que além do preservativo, existem também medicamentos, né, que podem ser somados ali para evitar contrair infecções, contrair inclusive o HIV. Nessa parte que eu queria que você falasse, já que você trabalha no Tropical, que disponibiliza, né, o PrEP e o PEP. Explica para a população ou para quem não conhece direito sobre esses dois medicamentos, por que eles servem? Tá. Hoje em dia a gente tem o que nós chamamos de mandala de prevenção. Então são meios de prevenção combinada, né? Não se tratando apenas do uso da medicação. Mas de um modo geral, falando de PrEP e PEP, nós temos o PrEP, né, que se trata de uma prevenção contra o HIV, e o PEP, que é de pós-exposição. Para facilitar o entendimento, a gente usa meios de dizer como se fosse o anticoncepcional, no caso do PrEP, e a pílula do dia seguinte, no caso do PEP, que aí facilita um pouco o entendimento do próprio paciente que vem até a unidade para começar a fazer o uso da medicação. Doutor, existe um mito por trás, né? Quando a gente fala em HIV, quando a gente fala em AIDS, querendo ou não, para muitas pessoas ainda é algo muito assombroso. O que é importante as pessoas compreenderem? A questão das campanhas, eu acho que assim, a comunicação, né? O que levar a população ter o conhecimento justamente para não cair no preconceito, né? Que talvez para mim o preconceito seja um dos piores fatores, por exemplo, de adesão de um paciente que
que é portador do HIV em seguir seu tratamento. Então a população conhecer, né? E é uma coisa interessante quando você acolhe esse paciente no primeiro diagnóstico, né? Que ele sabe que tem o HIV, e esse para mim é um dos momentos mais importantes para que haja, por exemplo, adesão, para que ele tenha esse conhecimento de que o HIV, eu sempre falo para meus pacientes, a gente está no ano de 2025, né? Você não está mais na década de 80, onde você tinha o HIV, era como se fosse uma sentença de morte, né? Hoje não, hoje você convive com o vírus, né? Você tem tratamentos modernos, avançados. Hoje, por exemplo, o paciente toma um comprimido da medicação e consegue ficar com uma carga viral, ou seja, a quantidade do vírus no organismo dele, indetectável, né? Significa que ele curou? Não, mas a quantidade de vírus é tão pequena no organismo que esse vírus ele não vai estar ali destruindo as principais células de defesa, né? Então isso é importante, a questão do conhecimento, o paciente saber, ele tem o diagnóstico? Tem. Vamos lá, vida para frente, né? Mostrar para ele que não é uma sentença de morte, pelo contrário, é um novo... É um recomeçar na vida dele, né? E que ele vai ter qualidade de vida. E a população conhecer isso, porque uma vez você conhecendo, você não cai no preconceito, né? E o preconceito, assim, quando a gente fala assim de HIV/AIDS, isso é muito complicado, né? Porque o preconceito ele é no trabalho, o preconceito é na casa, o preconceito é na sociedade. Isso tudo vai atrapalhar muito a questão do entendimento da pessoa que vive com HIV/AIDS, né? E de pessoas que não vivem com HIV/AIDS, mas assim, que não saibam, por exemplo, que hoje você pode viver uma vida, vou dizer assim, uma vida normal, né? Convivendo com o vírus sem limitações nenhuma, né? Com as outras doenças crônicas, por exemplo, a hipertensão, que você tem tratamento, diabetes, né? Dentre outras doenças crônicas que você tem um tratamento, tem um acompanhamento e vive uma vida tranquila, como se não tivesse a doença, né? Só se medicando. Só se medicando. Isso é importante, né, a gente falar. Mas a gente fala de diagnóstico. Tem um dado da Censa que mostra que esse ano 1.298 casos foram registrados só aqui em Manaus. E isso a gente fala de pessoas que procuraram a saúde, o Sistema Único de Saúde, que fizeram teste rápido, que foram lá buscar. E essas outras pessoas que não buscam? É importante a gente lembrar que as pessoas precisam fazer, os testes rápidos estão aí. É importante que se faça, né? Porque, querendo ou não, as pessoas trazem aquele medo, o receio. É por isso a importância dessas campanhas, né? Principalmente agora no Dezembro Vermelho, que reforça a importância de realizar o teste rápido. Só que isso deveria ser estendido ao longo do ano, né? Inclusive, tem muitos meios de comunicação que deveriam estar divulgando cada vez mais a importância da testagem na vida da pessoa. Porque quanto antes o diagnóstico, melhor o prognóstico do paciente. A gente teve umas ações aqui do Outubro Rosa e do Novembro Azul, inclusive foram disponibilizados aqui vários tipos de testagens, e inclusive esses testes rápidos foram feitos aqui, não só para os servidores, mas também para a comunidade. É importante, não só dentro da repartição pública, né, que seja expandido. A gente fala dessa questão do diagnóstico porque, querendo ou não, é um número que cresce, né, e desses números a gente vê que pessoas na idade entre 20 e 39 anos são as pessoas que mais são afetadas, que mais contraem esse vírus. Por quê, doutor? Geralmente, a gente tem observado muito eu digo até antes dos 20 anos, né? Também. A gente tem observado pessoas que vivem com HIV/AIDS aos 18 anos de idade, aos 16 anos de idade, né? Então, esse é um público, né, que tem uma vida sexual muito ativa, né? E eu bato muito nessa questão do conhecimento. Por exemplo, eu faço consultório todo dia, né? Eu não faço só consultório de doença sexualmente transmissível, eu faço consultório de infectologia geral. E dentro do consultório, logicamente, vem os pacientes dizendo assim: doutor, eu quero fazer exames, que eu tive relação. Eu estou falando do paciente jovem, né? Eu tive relações sexuais, não usei preservativo. Então, assim, eu bato muito na questão do conhecimento, né? Quando você conhece de que forma você pode prevenir doenças crônicas, né, como HIV, né, dentre outras. A maioria das ISTs você tem tratamentos de forma aguda, né, mas o HIV é como uma doença crônica. Eu falo muito também da questão da própria, por exemplo, hepatite B,
que você pega na relação sexual também e dependendo do caso, pode virar uma doença crônica. Então, eu bato muito na questão do conhecimento. Quando você tem um conhecimento, esse conhecimento é levado à população, ela vai se prevenir. Então, por isso que a gente tem muito nessa faixa etária jovem, né, que está iniciando também muitas vezes a vida sexual e já inicia de uma forma, vamos dizer assim, sem aquele conhecimento de que tem que usar o preservativo, né? Você vai ter suas relações de uma forma, vamos dizer assim, mais consciente, usando preservativo. Isso é muito disponível nas unidades também, onde vem o conhecimento, né? Gratuito, nas unidades, né? Gratuito nas unidades públicas de saúde, né? Então hoje não tem aquela desculpa, eu não usei porque não tive condição de comprar. Hoje você consegue nas unidades públicas de saúde. E a gente vê também que é aquele pensamento de eu vou curtir hoje como se não houvesse amanhã, né? Isso. E ainda sobre o diagnóstico, doutor, com qual frequência as pessoas deveriam fazer esses testes rápidos, tanto para o HIV quanto para as outras ISTs? Olha, assim, quanto à frequência, a gente não tem, assim, vamos dizer assim, uma matemática, né? Que eu digo assim, vai ser de tanto e tanto tempo. Qual é a sugestão que a gente sempre dá, né? Você não faz seu check-up anual, né? Dentro do check-up anual, incluir a sorologia, né? Fazer a sorologia para HIV, sífilis, para as hepatites, né? Principalmente hepatite B, hepatite C, né? Então, se você tem uma vida sexual ativa, né? Parceira fixa, ou com uso de preservativo, né? E eu falo a questão de parceiro fixo, não, porque às vezes eu pergunto para o paciente, você tem parceira fixa? Ah, tenho. Quanto tempo? 2 meses. Não tem uma matemática, com tantos meses já não precisa usar preservativo. Não, acho que você tem que conhecer, né? E dentro disso, o preservativo ele é importantíssimo nesse mecanismo de prevenção. Não é só para prevenção de filho, não, né? Com certeza. Previne a gravidez indesejável, disso, né? Previne não só o HIV, como as outras ISTs. Então, isso é muito importante. A gente verifica aqui na nossa discussão, no final de tudo, acaba na comunicação, né? No que é levado à população. Então, se você tem um entendimento de como prevenir, você vai diminuir muito, principalmente nessa faixa etária que está iniciando a vida sexual, os 12, 13 anos, né? Hoje cada muito vez mais, mais precoce, cada vez mais né? precoce. Né? Eu trabalho, por exemplo, em maternidade, trabalho na maternidade municipal, né? E às vezes a gente vê assim, a menina grávida, 14 anos, 13 anos, né? Então assim, 11 anos, né? Então assim, muito precoce, né? O início da vida sexual, que seja precoce, mas que, né, consciente, né? Com o entendimento de como prevenir não só a gravidez indesejável, como as ISTs também. E muito se fala que a gravidez na pré-adolescência é mais voltado para os interiores do estado, mas não, aqui em Manaus também acontece muito. Então, acho que a educação sexual em relação não só de levar o conhecimento do que é as ISTs, mas como a prevenção também deveria ocorrer principalmente na escola, a partir de, claro, determinada faixa etária, né, de idade, no caso. A gente fala muito nisso também, que a população masculina é a população que também é mais atingida, né? E a gente vinha conversando aqui nos bastidores falando sobre a população idosa. Tem um número também de registros de HIV. Por quê, né? Será que os idosos estão procurando mais parceiros? Tem a ver também com separação, alguma coisa assim? Eu acho que está muito ligado mesmo ao desejo sexual. Né? Às vezes a mulher ela acaba perdendo o libido, né? Muito antes do que o homem. Então ele acaba buscando outras pessoas. Sim. E aí que acontece. Isso a gente observa muito, né? Assim, a questão da parte hormonal da mulher, né? Essa alteração, logicamente, o homem passa também por toda essa parte hormonal, mas a gente tem observado muito na mulher aquela questão da libido, da redução da libido, e do homem, né? Assim, geralmente o homem vai procurar a relação sexual, né? E muitas vezes vai procurar fora, né? Então, não sei te falar a porcentagem, mas assim, de uma forma, vamos dizer assim, mais didática, muitas vezes acaba procurando essa relação fora e não usa o preservativo. Aí a gente vê, né, no idoso, hoje, assim, um número relevante de casos de HIV, né? Casos de primeira vez, por exemplo, né? Que vai iniciar acompanhamento. Sobre as ISTs em geral, quais são os sintomas que a população, as pessoas costumam ignorar que acaba atrasando, né, o diagnóstico precoce? Das ISTs, assim, a gente, didaticamente, até para a população, né,
entender melhor, você tem as ISTs que se manifestam através de verrugas, né, que isso é importantíssimo. Tem as ISTs que elas vão apresentar-se na forma, por exemplo, de bolhas, né, que aí o herpes, né, é a principal dela. Tem aquelas que vão ser na forma de corrimentos, né? Seja um corrimento que saia do pênis, seja um corrimento que saia pela região vaginal. E tem aquelas que vão se manifestar através de feridas na região genital. Então, assim, como você pode ver, são uma gama de ISTs, né? E tem aquelas que, assim, a manifestação, muitas vezes, não vai ter aquela manifestação, ele vai ser, muitas vezes, assintomático, como no caso do HIV, né? Então, assim, é uma questão mesmo de observação. Por exemplo, se você observa verrugas nas suas partes genitais, ou uma ferida do nada que começou a apresentar, ou começar a ter um corrimento, e você tem a consciência que teve uma relação desprotegida, ou seja, né, sem ter ou uso de preservativo feminino ou masculino, então só podem ser sintomas de ISTs, seja um corrimento, seja uma ferida, uma verruga, uma bolha nessa região, né? Quando a gente fala em região genital, a gente não necessariamente só, vamos dizer assim, no pênis ou na vagina. A gente tem que... região genital é toda aquela região ali, né? Então que você tem que ter toda essa observação, E né? não é só interno, né, doutor? Porque muitas vezes é visível, né, na área externa, mas também internamente, como é que já não está, né? Essa é a importância, né, de você procurar uma avaliação médica, né? Principalmente no caso das mulheres, o ginecologista, né? Importante, quando eu falei logo no início da questão das verrugas, a verruga, assim, a verruga genital, que é o HPV, é muito importante essa questão tanto da mulher quanto do homem procurar um atendimento médico, porque dependendo do tipo de HPV, ele tem o que a gente chama de potencial para câncer, né? Sim. Câncer de colo de útero, né? Um dos cânceres mais frequentes, né? Que mata muita mulher no mundo todo, né? Aqui no nosso aqui estado. no nosso estado não é diferente. Então, assim, é uma IST que você consegue prevenir a transmissão dela. Tem vacina. Tem vacina. Então, assim, essa questão da educação sexual ela é muito importante, não só para o jovem, mas também para a pessoa mais madura, né? Justamente procurar esse atendimento e, dessa forma, fazer toda a questão da prevenção. A gente falava que essa questão das ISTs, da questão do HIV, da AIDS, era muito ligado à década de 80, porque como a gente falou, né, era assombroso, parece que você já estava ali à beira da morte, mas ainda hoje existe o quesito vergonha e o orgulho. A gente estava até conversando sobre isso, né, Gerian? Sim, a gente está falando sobre isso hoje em dia, infelizmente ainda tem muito tabu em cima do HIV, né? E das outras ISTs também, mas especialmente em cima do HIV. Então, e a falta do conhecimento em si, ela também ainda leva, né, os pacientes aos anos 80, ao início da pandemia de tudo em relação ao HIV. Então, tem muitos ainda, principalmente os mais velhos atualmente, que eles ainda carregam aquela carga emocional do passado. E aí tudo isso acaba dificultando o diagnóstico precoce do HIV. E aí a gente vê que o Sistema Único de Saúde, ele traz locais, UBSs, tem pontos específicos que vai tratar disso, mas as pessoas não têm aquele conhecimento, não buscam. E a gente estava falando também da questão da rede privada, está cada vez maior a procura, não é mesmo, doutor? Sim, essa questão, voltando falando um pouquinho da questão da vergonha, ela está muito ligada ao preconceito, né? E o preconceito, quando a gente fala em HIV/AIDS, isso é muito complicado, porque a vergonha leva o quê? A não busca de tratamento. Mesmo você tendo consciência que tem que tratar, você não vai tratar. Você tem vergonha de ir na unidade, vergonha que alguém sabe que você tem um HIV, né? Então, assim, a questão do preconceito é uma coisa que tem que se combater muito, com educação. E quando a gente fala, por exemplo, na rede privada, onde eu atuo, né, com mais frequência, ainda temos uma procura muito menor, né? Mas assim, fazendo uma análise retrospectiva da minha vida como médico, trabalhando na rede privada, eu sempre trabalhei muito na rede privada, já são 22 anos, né, atuando, e a gente tem observado muito que tem aumentado essa procura, né? E a procura, assim, a maioria tem um plano de saúde, onde você, vamos te colocar assim, você vai ter uma facilidade, uma rapidez maior em realizar seus exames, né? Tanto para quem está querendo prevenir ISTs, como quem já pegou algum IST, inclusive o HIV, né? Então, assim, a rede privada, eu sempre falo que ela também é um ponto importante, né?
para a gente trabalhar quanto a isso? Porque você tem médicos que atendem na rede privada, mas a procura ainda é menor do que, logicamente, na rede pública. E a gente fala de medicação, né? A medicação, o Gerrian tava explicando pra gente. Existe todo um protocolo, a pessoa toma a medicação e leva a vida normalmente, né? Isso, hoje em dia, como eu falei, a medicina ela avançou muito. Então, o paciente que ele faz o acompanhamento regular, que ele faz o uso da medicação da forma que é para ser feita, que é para ser tomado, é um paciente que se torna indetectável. Né? E o paciente que é detectável, ele também não transmite o vírus do HIV. Isso muita gente não sabe também ou não acredita. E, inclusive, isso também está ligado muito com a prevenção. Já que o paciente que está fazendo acompanhamento, ele não transmite mais o HIV, não tem como passar para uma outra pessoa. Então, outra pessoa também vai estar prevenindo. Então, ele fazendo uso da medicação, ele não está fazendo só por ele. Ele está fazendo pela esposa dele, pelo parceiro dele. E pelas outras pessoas de modo geral. É importante a gente lembrar, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, para quem está conectado aí com a gente, que o PrEP, como o Gerrian falou logo no início, é como se fosse o anticoncepcional feminino que a mulher toma para prevenir uma gravidez, que essa questão de fazer todo um trabalho, o momento certo de engravidar. Aí o PrEP vem para você que quer se prevenir. Aí às vezes a gente pensa assim, só quem pode usar, quem pode fazer o uso dessa medicação? Só o homossexual, só profissionais da área da saúde, profissionais do sexo, como é falado? O que é importante que as pessoas saibam e entendam? Hoje o PrEP ele é para todos, né? Antes ele era muito restrito, né? Isso, exatamente essa palavra, restrito para públicos, alvos. Hoje não, hoje eu acredito que o PrEP ele é para todos, até porque se trata de uma prevenção que é disponível pelo SUS. E graças a Deus a gente vive num país que nós temos o SUS, né? E desde 2017, se eu não estou enganado, que ele está disponível para a gente de forma gratuita no SUS para quem deseja se prevenir. E o protocolo para quem deseja se prevenir através do PrEP, o que precisa? É a questão dos quilos, né? Que a gente tinha falado que tem ali uma idade mínima, um peso. Pode explicar para a gente melhor? Isso, hoje em dia, para você entrar no programa do PrEP, você tem que ter 15 anos a mais, no caso, e acima de 35 quilos. E é só se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima da sua casa. Lá você vai realizar o teste rápido, estando tudo negativo, eles vão estar iniciando o PrEP de imediato. É importante dizer que não vai haver exposição, né? É sigiloso, é pessoal, é entre você e o profissional. Isso. O PrEP, como você falou, é sigiloso como qualquer atendimento na área de saúde, né? Tem que ser. É mais uma forma de prevenção. É como, por exemplo, assim, eu vou ao médico, eu quero prevenir contra o diabetes, por exemplo. O que eu posso fazer para prevenir contra o diabetes? Vamos fazer alguns exames, vamos verificar como é que está, por exemplo, seu açúcar no sangue, como é que está alguns outros exames indiretos que vão mostrar, por exemplo, se você é um pré-diabético ou não. Como eu faço para prevenir? Igualmente o HIV. Hoje a gente tem, como o Gerrian falou, tem o PrEP e o PEP, né? O PrEP é como se fosse um anticoncepcional, né? Logicamente, eu quero usar o PrEP porque eu quero sair por aí tendo relações sem preservativo. Não é muito assim. O PrEP ele vem como mais uma arma, né, na prevenção. Logicamente, mesmo usando o PrEP, não é que eu vou ter que deixar de usar, por exemplo, preservativo. Porque o PrEP ele vai justamente entrar na prevenção contra o HIV. Mas, por exemplo, você usando o PrEP, você pode pegar sífilis, hepatite B, pode pegar uma verruga genital, qualquer outro IST. Então ele é mais uma arma na prevenção, né? Mas ele não é isolado, né? Já o PEP, né? Como o Gerrian falou, o PEP ele já é pós-exposição. Você teve uma exposição desprotegida, né? E o PEP ele vem como a prevenção nessa situação. Mas voltando a falar do PrEP, né? O que a gente tem observado também, não só a rede pública, né? Mas também se você tem um plano de saúde ou você quer procurar um médico, na própria rede privada a gente faz todo esse acompanhamento também, né, de orientação, de quem pode usar, de quem não pode usar o PrEP, né, a maioria, né, pode usar o PrEP, né, independente da sua sexualidade, independente de vários fatores. Da sua área né? de trabalho, Isso, né? Isso.
Então hoje ele vem para todos, né? É importante que quanto mais as coisas se modernizam, mais a informação, mais vai ficando esclarecedora. E é por isso que a gente precisa esclarecer, para que as pessoas tirem aqueles mitos, aquelas inverdades, porque querendo ou não, muita gente continua sem buscar atendimento, sem buscar um profissional, por puro preconceito e falta de informação. Exatamente. E aquilo, só voltando ao PrEP, o PrEP ele é uma prevenção combinada. Então, o uso do preservativo ele ainda se torna indispensável na relação sexual. A gente fala disso. Não pode dispensar o uso do preservativo. A gente porque fala, tem as outras ISTs acontecendo. Exatamente. A gente fala do uso do preservativo, que ele é indispensável, mas o informe do Ministério da Saúde mostrou, foi emitido em 2023, há 2 anos, mostrou que 60% da população jovem não utiliza preservativos nas relações sexuais. Daí o aumento também do vírus, da questão do HIV entre a população mais jovem. É exatamente isso. Então, assim, tem muita gente que tem, inclusive, intolerância ao látex, né? Ao látex. E aí, o PrEP, ele vem também para cobrir essa falta, né? De não poder utilizar o preservativo. Inclusive, tem muitas mulheres que têm essa intolerância. E aí, acaba se expondo, né? Com múltiplos parceiros, ou até mesmo o parceiro de dentro de casa, por conta disso. Doutor, a gente fala também dessa questão de mulheres. Existem muitas mulheres também que têm o HIV, né? Que têm o vírus HIV. E que há um tratamento também, há todo um cuidado para que não passe para o bebê. Sim, é o que a gente chama de transmissão, prevenção da transmissão vertical, né? Eu trabalho em maternidade, como eu falei, maternidade municipal, né? Então a gente tem um programa ali, né? De mulheres que têm o HIV e engravidaram, né? Hoje você consegue engravidar, né, tendo o HIV, e o seu bebê nascer saudável sem ter adquirido o vírus, né, durante a gestação, o que a gente chama de transmissão vertical. E hoje você faz a prevenção disso. Por isso que é importante, se a mulher tem o HIV e está grávida, ela fazer o acompanhamento, né, seja na rede privada, seja na rede pública. Dessa forma, você vai estar tomando suas medicações, né, de uma forma correta, e isso vai fazer com que previna a transmissão no feto ou a transmissão durante o próprio parto, né? Então, essa mulher ela é acompanhada do início ao fim. E são realizadas algumas medicações durante o trabalho de parto, né, para que se evite a transmissão nesse momento, né, e o bebê, ao nascer, ele também vai fazer a prevenção, né? Então, e a prevenção depende muito de como foi que essa mãe fez o acompanhamento durante a gestação. Então, isso é super importante saber que a mãe com HIV que engravida, a criança ela pode nascer sim, na maioria dos casos, se ela fez tudo direitinho, sem ter adquirido o vírus. Isso, e tem muitos casos que as mães acabam descobrindo o HIV no pré-natal, no início do pré-natal. E aí elas são direcionadas aos serviços, e aí, como ele estava explicando, né, a mãe vai poder ter o bebê normalmente, como qualquer outra mãe, claro, tomando certos cuidados, né, e vai ser acompanhada, assim, tanto pode ser pela rede pública ou pela rede particular também, junto com o infectologista e obstetra. E trazendo outro dado, somente no ano de 2024, ano passado, 244 pessoas morreram vítimas do HIV, né? E muitas vezes às vezes as pessoas podem assinar, né, o óbito, optando por não participar ali do tratamento. Então eu gostaria que vocês fizessem um alerta, né, a importância de buscar o diagnóstico, a importância de se atentar ao próprio corpo e a importância também de realizar um sexo seguro. Assim, olha, isso é importante a gente alertar, é aquela situação que a gente falou logo no início, é o diagnóstico precoce, né? Então, se você tem noção, né, que você em algum momento falhou na prevenção, seja tendo uma relação desprotegida ou outra forma, né, de adquirir o HIV, a gente não adquire HIV também somente na relação sexual, né? Sim, vou dar um exemplo, contato com sangue, né? Então, assim, o contato com sangue, né, a pessoa que tem o HIV, né, dependendo de como é que está a detecção, né, da carga viral dessa pessoa, pode haver a transmissão. Então, assim, não é só na relação sexual, tem outras formas que você pode adquirir o HIV, né? Então, assim, se você acha que em algum momento você falhou na prevenção, procure ou a rede pública ou a rede privada para fazer a testagem.
uma testagem precoce com um diagnóstico precoce, com certeza você não vai chegar nesse desfecho que é o óbito, né? Então, assim, a gente tem observado muitas vezes no hospital paciente jovem ou paciente idoso também. Já tive paciente idoso com diagnóstico que eu dei na internação, de já chegar com as doenças oportunistas, ou seja, significa que a sua imunidade está tão Baixa, debilitada, está tão baixa, que você começou a apresentar doenças, né, que a gente chama de oportunistas, né? E nesse caso, você sabe que é um paciente que já tem há um longo tempo o vírus, né? Muitas vezes realmente desconhecia que tinha o vírus porque não procurou o atendimento precoce, para o diagnóstico precoce, e infelizmente muitas vezes o desfecho é o óbito, né? Então o alerta que a gente faz é esse, né? Procure o diagnóstico precoce, faça a sua testagem, seja na rede pública, seja na rede privada. A rede pública, né? Hoje você tem vamos dizer assim, uma quantidade grande de locais para fazer essa testagem, o teste rápido, super simples, gratuito, né? Então, assim, a testagem com diagnóstico precoce, com certeza você tem um êxito muito grande no seu tratamento. E muitos até sabem do diagnóstico, não procuram o tratamento e fazer o acompanhamento, muitas vezes porque a gente estava falando antes, né, do preconceito, dos tabus e do medo da doença em si. E alguns ainda saem aí infectando, né? Tem esses casos outras também que vão pessoas. acontecendo. O que a gente precisa lembrar é que realmente a gente precisa procurar o atendimento médico, não tem que esperar ficar doente, é que nem quando a gente está com uma gripe. Eu tô com uma gripe, eu vou tomar só um chazinho e pronto. Não, procure um profissional, porque para tudo vai ter uma solução, né? As pessoas pensam assim, a gente estava até comentando em outro episódio, tem gente que fala assim, quem procura acha, mas quem procura também cuida e se trata, né? Exatamente. A gente agradece muito a presença de vocês. É um assunto importante, é um mês importante, fica para você o alerta. Doutor, muito obrigada. Então, eu agradeço, né, essa oportunidade da gente estar levando à população o conhecimento, né? Você colocou uma coisa importante, que a maioria dos casos novos são em jovens, né, que estão na sua vida produtiva, na sua vida sexualmente ativa. Então, assim, muitas vezes, né, por desconhecimento, ou por não buscar proteção, por não uso, por exemplo, de medidas preventivas como o uso simples do preservativo. Então, assim, agradeço, né, espero que a gente tenha levado conhecimento à população, né, e fica esse alerta, né. Dezembro 1º de dezembro é a comemoração da prevenção, né, o mês que se comemora a prevenção, né, contra a infecção do HIV, mas é o ano todo, você tem que prevenir o ano todo, né? Eu que agradeço também a oportunidade de vir falar um pouquinho sobre o PrEP, nosso tempo um pouco curto, né? Mas acho que deu para passar um pouco de informação sim para quem está acompanhando. E quem quiser se prevenir é só se dirigir a uma unidade de saúde mais próxima da sua casa, que com certeza vão lhe acompanhar, vão lhe atender e lhe acolher da melhor forma possível. Sem medo e sem receio. Sem medo e sem receio. Stephanie, obrigada também. Agradeço pela aula. E foi uma honra ter participado do episódio de hoje. Para você que nos acompanhou, que esteve aqui conosco, muito obrigada. A gente volta na próxima semana. E se você perdeu, quer rever esse episódio de hoje ou qualquer outro episódio que nós já participamos, que nós já conversamos aqui, é só acessar @Câmara de Manaus, é o nosso YouTube. Fique ligado com a gente na TV e Rádio Câmara e, claro, o recado de sempre, se cuida e saúde. Até semana que vem.